Shalom, graça e paz, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu quero aqui nesta manhã deixar uma palavra sobre a sua vida, no qual Deus bradou no meu espírito. Uma palavra que muitos já conhecem, mas eu creio que alguns não conhecem. E aqueles que já conhecem, vai receber um renovo nesta manhã. Amém? A palavra de Deus se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 ao 16, que diz o seguinte, a palavra do Eterno. Então veio a palavra do Senhor, dizendo, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te, numa vasilha, um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse, não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso, primeiro, para mim um bolo pequeno, e traze-me para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor te dê chuva sobre a terra. E foi ela, e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele, a sua casa, muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu quero aqui deixar para vocês 3 riquezas que nós aprendemos nessa palavra com Elias. Se você for ler toda a passagem, você vai aprender muitas outras riquezas. Mas aqui nesta manhã eu quero deixar somente 3 para vocês, amém? A primeira riqueza que eu quero deixar para vocês é que Elias passou por um deserto e ele estava agora ajudando uma pessoa, uma viúva, que estava no deserto. Antes, no versículo 1 ao versículo 7, antes do que eu li, Elias passou por um deserto. E nesse deserto, se você for ler daqui a pouco, Deus sustentou Elias com pão, com carne e com água. Esse era o deserto de Elias. Era o que ele estava precisando nesse momento. Ele precisava de pão, carne e água. E Deus enviou através dos corvos a providência para Elias. Depois que Elias sai desse deserto, Deus fala bem assim, bom, agora que tu saíste, foi provado e aprovado no deserto, agora tu vais lá na cidade, onde estou te... Agora você vai lá na cidade e vai ajudar uma viúva que está passando também, Elias, por um deserto. E vai lá ensinar ela como passar por esse processo. Então, a primeira coisa que nós aprendemos, que aquilo que nós passamos é para ajudar lá na frente demais pessoas que vão passar por aquilo que nós estamos passando ou já passamos. O aprendizado que você tem é para passar adiante com pessoas que vão passar. E você vai olhar, você vai ter um olhar clínico e espiritual. E você vai ver, eu já passei por isso. E eu sei qual o caminho percorrer, eu vou ajudar essa pessoa. Porque a primeira riqueza que nós aprendemos aqui é isso. Que o teu deserto vai te ajudar ao deserto das demais pessoas. Amém? A segunda riqueza
que nós aprendemos nessa passagem é que ganhamos autoridade espiritual. No falar, no que você declarar sobre a vida dessa pessoa, vai acontecer. Porque no versículo 14, no versículo 15, ele diz que é para ela fazer. Ele diz, assim diz o Senhor, faz o que tem aí primeiro para mim, depois faz para ti e para o teu filho. E tu vais ver o extraordinário. Nenhuma palavra que Elias lançou sobre a vida dessa mulher caiu por terra. Sabe por quê? Porque ele tinha autoridade no mundo espiritual. Nós ganhamos, as nossas experiências nos dão autoridade espiritual sobre o deserto de pessoas, sobre guerras que pessoas estão passando. Elias, ele passou por um deserto no anonimato, ninguém viu. Mas ele foi lá e ajudou a viúva. Só Deus sabia o que ele tinha passado. Só Deus sabia a autoridade que ele já tinha. Se você ler lá adiante, antes, Elias deu ordem para acessar as águas do céu. Nessa época estava um deserto porque Elias tinha declarado no mundo espiritual sobre um rei chamado Acabe, que não iria haver mais água, ia cessar a água, enquanto ele não declarasse de novo que ia haver chuva. Era um homem que tinha experiência com Deus, um homem que tinha autoridade. E é isso que nós ganhamos. As experiências levam à autoridade no mundo espiritual. A terceira coisa que nós aprendemos: dividir em meio à escassez. Não é fácil. Para muitos que estão vendo aqui esse vídeo, pode pensar assim, mas como? Essa mulher era uma viúva, não tinha marido, só tinha o filho e só tinha um punhado de farinha. Como que Deus manda essa mulher dividir com o profeta? Amados, a matemática dos céus não é a matemática terrena. A nossa matemática é aqui, ó, horizontal. A matemática de Deus é vertical. Sabe o que isso significa vertical? É ilimitado. A matemática terrena, ela é limitada porque ela está na Terra. A Terra, ela tem limites, mas o céu não tem limites. Então Deus falou para ela, através do profeta, o pouco que tu tens aí, faz para mim. E tu vai ver o sobrenatural que Deus vai fazer na tua vida, mulher. Elias estava pegando uma chave e dando na mão dela e falou, tipo assim, eu estou conjecturando, gira essa chave, viúva, ao encontro da tua porta financeira, tu vai ver o que vai acontecer na tua vida. E foi o que aconteceu. A farinha da panela não faltou. O azeite da botija também não. Ela comeu, o filho comeu, o profeta comeu. Essa é a matemática dos céus. Então, amados, essas três coisas que Deus colocou no meu coração, de eu passar para vocês. A primeira, o deserto que você está passando, você vai ajudar os demais na frente. A segunda é autoridade. Você terá autoridade. A palavra que você declarar não cairá por terra. E a terceira é dividir em meio à escassez. Que o Senhor abençoe a vida de vocês. Em o nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus.